Vamos começar a segunda parte da Obsession. Hoje, segundo episódio, né? Falar com a psicóloga Heloísa. Heloísa, Elo para uns. Quem que é Elo? Vamos falar, né? Boa tarde, Elo. Tudo bem? Oi, boa tarde. Oi, gente, tudo bem? Vamos lá, quem que é Elo? Eu tenho 25 anos, me formei em Mogi das Cruzes pela Universidade de Brás Cubas e eu tô formada há 3 anos. Hoje eu tô fazendo pós em Psicologia Social. E vamos lá, quando começou a minha relação com a psicologia, foi muito cedo, na verdade. Eu nunca pensei em cursar outra coisa. Nem medicina? Muito menos medicina. Na verdade, houve uma confusão na minha cabeça de muito nova, de não entender muito bem das coisas. Então, eu não sabia direitinho o que é Você psiquiatria. ia fazer medicina em algum momento. Então, eu pensava na psiquiatria, mas eu pensava na psiquiatria como uma psicologia, nunca como Você não uma sabia medicina. que era um... Eu não sabia diferenciar as duas. E aí, a partir do momento que eu soube diferenciar, que foi muito nova também, já com 14 anos, ainda com 14 anos, aí eu já entendi. Tanto que hoje, quando eu encontro pessoas que estudaram comigo no ensino fundamental, esses dias uma pessoa perguntou: e você tá fazendo psicologia? Fez psicologia mesmo? E eu fiz. E eu tô aqui, né? Enfim, e aí decidi por conta da relação com o medo que os filmes de terror eles tinham na minha vida. Eu sempre fui muito apaixonada por filmes de terror, por conta de um tio roqueiro que colocava as crianças tudo pra assistir. O tio satanista que os outros falavam. O tio satanista. Que era o mais divertido, né? Colocava a gente pra ver filme de terror e a gente adorava. Eu fui criando essa relação com o medo e a partir daí meu interesse pela psicologia veio surgindo. Eu tenho uma filha, engravidei na adolescência, com 16 anos. Minha filha hoje tem 9 anos de idade. Ela é meu tudo, minha parceira, minha amiga. Tudo pra mim. Então eu sou mulher, sou mãe, me considero militante das mais diversas causas que eu consigo atuar. Hoje eu atuo mais na causa feminista, pensando no movimento de educação popular, porque a gente acredita que a informação é o melhor caminho que tem, se não o único, né? Pra gente construir uma sociedade melhor. Vamos fazer umas perguntas. Elo, hoje o cenário, né, da pandemia se tornou um cenário novo normal, né, que você fala. O novo normal, para você aí, o que você entendeu com a pandemia? Tem aumento de pacientes, teve aumento de pacientes em busca de tratamento e ajuda para a saúde mental? Teve um aumento considerável em diversos transtornos. Quais? Específicos e transtornos mais globais também. Então, várias alterações no desenvolvimento infantil, isso por conta, né, da falta de incentivo que crianças e adolescentes também tiveram, incentivo do governo, incentivo em relação às famílias e à sociedade no geral, para manter ali os estudos. Então foram quase 2 anos de um estudo que foi feito de uma forma diferente. Sugado, né? Enxugado e sugado, querendo ou não. O EAD é um pouco diferente. Você tem pegado bastante crianças? Bastante criança, bastante adolescente. Muita adolescente sentindo uma pressão muito grande, desenvolvendo ansiedade e depressão muito jovem. É isso que eu queria levantar. Acho que a internet, ela trouxe, graças, não consigo falar graças, mas acho que sim, muito acesso à informação de saúde mental. Agora, as pessoas se interessam um pouco mais. Ou não. Se eu estiver falando errado, você me corrija. Sim, com certeza sim. Não tem como, né? A internet, ela trouxe uma série de informações. E é bom, em alguns momentos pode ser ruim, não tem como. Você andou pegando bastante pessoas com ansiedade agora? Sim, o Brasil, ele tá liderando várias e várias pesquisas internacionais, dizendo que foi os países que foi o país que mais aumentou ansiedade e depressão durante a pandemia. E aí é isso, né? Por que será que isso aconteceu em países... Era a pergunta que eu ia te fazer. Por que o Brasil sofreu tanto com o aumento de ansiedade, depressão e fobias com outras pessoas, de conversar, né? Fobia de conversar com outras pessoas? Conta aí pra gente.
Eu acredito que o maior responsável seja, de fato, a gestão que nós tivemos durante esse período. Isso é algo que, ao meu ver, estudando mesmo sobre isso, lendo os caminhos que o governo tomou para lidar com essa situação, a gente percebe que foram os caminhos que mais trouxeram perdas em diversos sentidos para a sociedade, né? Principalmente as pessoas mais carentes, né? Eu acho que... Não sei, novamente, se estiver errado, eu acho que as pessoas que você atende, se você tem uma pós voltada ali, se você atende algumas pessoas de classe baixa e, entre aspas, extrema pobreza. A grande maioria. Então, eu acho que os profissionais vendo isso foi ruim, né? Tipo, tô tendo X problemas que a gente poderia ter evitado, né? Se tivesse uma vacinação correta, uma gestão correta, não tivesse isolamento vertical, eu como uma pessoa agora podendo falar, né, fora farmacêutica, isolamento vertical, gente, eu entendo que foi o que trouxe o pior, mas também as pessoas que hoje em dia falam com você, as pessoas que estavam no bar, no isolamento vertical, então seria um pouco 1 para 2, né? Hoje, o que você falaria pra gente o que é ansiedade, né? Vamos descrever ansiedade, depressão e essas fobias que a gestão da pandemia trouxe para as pessoas, público jovem, até infantil, você disse, né? Infantil, jovem e adultos. E adultos também. Bem no geral mesmo, né? Infelizmente. Mas a ansiedade, ela é uma preocupação excessiva sobre coisas do cotidiano. No passado ou no futuro? Do que eu vou fazer depois ou o que eu fiz? No futuro e no presente. Ei. E aí, às vezes, sobre o passado, preocupações de coisas que você não pode mudar. Então, um pouco de tudo, né? Depende da situação ali, do momento, ou do que despertam os seus pensamentos. Os gatilhos, né? Os gatilhos. E aí, os pensamentos, eles vão se conectando uns com os outros, pensamentos e medos, que são medos também, muitas vezes, irreais. Né? Medos irracionais, diria assim. Por exemplo, medos de coisas que são muito difíceis de acontecer naquele momento que você tá vivendo ali. De você cair e se machucar muito feio e, por exemplo, poder causar sua morte de uma altura que é super baixa, né? Por exemplo, como diz a Lud, cair de moto se ralar. Cair de moto se ralar se tornou um medo. É isso, das pessoas. Um medo. E um medo muito grande, né? E aí ela causa uma respiração muito ofegante, a boca seca muitas vezes, então tem a sudorese também, que é um problema que pode dar fortemente nas mãos e nos pés. As pessoas relatam isso com muita frequência. O taquicardia, né? O que é taquicardia? Quando o seu coração ele palpita, eu vou explicar da forma que eu acho que vai ficar mais fácil para as pessoas entenderem, né? Sim. Que ele palpita de uma forma diferente, você não consegue controlar a sua respiração de uma forma em que a gente consiga estar conversando igual a gente está conversando agora. Pausadamente, a pessoa fica como se fosse eufórica o tempo todo, né? Bem preocupada, né? Sim. E tem a alteração do sono. A alteração do sono impacta em muita coisa. Então, ele pode ser tanto um excesso de sono quanto uma perca de sono. Os dois podem estar aí associados dependendo de como eles acontecem, né? Se depender do meu parceiro, ele nunca vai ter ansiedade. Dorme toda hora. Ele tá tranquilo se defender. Isso é algo que pode ser bom também, né? E aí a depressão, ela tem algumas sensações que são diferentes e algumas sensações que são muito parecidas, né? É que todo mundo liga a depressão, no modo geral, a galera liga a depressão a estou chorando, vou me cortar, estou sofrendo. A depressão, eu acho que não é isso. A depressão... Só isso, né? Esses sintomas que você falou 3, né? A gente pode ficar aqui meia hora falando de milhares de sintomas. E, além disso, tem uma questão que é muito importante, que é a frequência em que isso acontece, a duração e a intensidade, que a gente chama de FID. Frequência, intensidade e duração, né? Tanto, em qualquer transtorno a gente precisa avaliar esse FID,
que é o quanto está acontecendo na nossa vida. Então, se a gente não levar isso em consideração e né, ver esse autodiagnóstico de uma forma muito preocupante, é ruim. Teve gente que já jogou no Google e falou: ó, Elo, eu joguei aqui no Google, eu acho que eu tenho ansiedade, eu tenho depressão, já chegou? Milhares de pacientes chegam com o diagnóstico pronto, né? Porque é isso que você falou, acesso à informação é bom, porque eles também identificaram muitos sintomas que eram sintomas reais, né? Muitas vezes. Talvez faltassem algumas coisas, obviamente, porque quando a gente pesquisa só na internet, a gente... É supérfluo. É muito diferente, né? Do que ter uma técnica avaliando mesmo o processo, enfim, avaliando o paciente. Mas também é uma coisa boa, né? Porque mostra caminhos em que a pessoa entende a necessidade de buscar. Por exemplo, uma das perguntas que eu faço na entrevista é o que motivou a pessoa, né, a procurar a terapia. E aí, muitas pessoas falam que foi a internet. Que a internet, ela colaborou muito e que ficou pensando e que lia uma frase de um psicólogo aqui, lia alguma coisa aqui, lia os sintomas ali, enfim. A galera mais jovem também tem o Instagram, né? Tem umas pessoas que usam Reels, né? Pra fazer pequenos vídeos de o que é ansiedade, mitomania, enfim, disparo de certas doenças. Então acho que isso também ajuda um pouquinho. Eu acho que isso precisa ser feito de uma forma muito cuidadosa, porque acho que a gente tem que tomar cuidado para disparar alguns gatilhos importantes. Então eu já vi textos que eu acho que são um pouquinho difíceis de serem lidos por uma pessoa através do Instagram. Uma pessoa leiga, gente. Ou então assim, por exemplo, eu posso falar isso pro meu paciente que é leigo, mas eu posso falar isso atendendo ele num processo, né? Eu não posso deixar que alguém que esteja sentindo aquilo leia no Instagram e sofra ali sozinha. Então acho que tem limites. Você jogaria uma rede, então, pra pegar mais pessoas? O trabalho da rede, né? Te conectar aí numa imensidão. Mas, aí pensando na depressão em específico, né? Ela é essa tristeza intensa. Então ela tem uma tristeza profunda, né? Pensando no que vai caracterizar essa depressão mesmo. Então aí tem essa tristeza que é mais profunda. Se ela tinha muito prazer em fazer alguma coisa, ela passa a não ter mais esse prazer, não sentir mais aquela empolgação, não sentir vontade, ela perde o interesse, perde o prazer. Ela se sente muitas vezes entediada, mesmo que esteja cheia de coisa para fazer. Em algum sentido da vida ali, ela tem muitos afazeres, mas ela tá se sentindo entediada. O tempo todo? O tempo todo. Ela se autodesvaloriza de uma forma muito intensa, então tem uma autodesvalorização que sempre vai estar se diminuindo em relação ao outro, em relação em relação ao mundo, em relação a tudo, né? Ela sempre se acha estranha perante a sociedade, então? Sim, estranha, inferior, menor, menos capaz, menos forte, menos tudo. Depende muito de cada pessoa. Ela se sente muito culpada por coisas que muitas vezes não são responsabilidades dela. E ela traz a culpa pra si como se ela fosse a causadora daqueles problemas que às vezes assim são problemas bem estruturais de sociedade, pensando numa sociedade machista, uma sociedade racista, uma sociedade homofóbica, pensando numa sociedade cheia de preconceitos. Então ela traz muitas culpas pra si que muitas vezes está dentro da sociedade mesmo. Fora a parte econômica, né? Que a gente não pode esquecer. Fora a parte econômica, que é uma das coisas que influenciam consideravelmente as pessoas a terem ansiedade e depressão. E isso é algo indiscutível dentro da classe. Tá totalmente ligado, a gente precisa de condições básicas para sobreviver. E se a gente não tem condições básicas para sobreviver, a gente tem vários outros gatilhos, né? E aí vira uma bola de neve. Uma bola de neve. E as pessoas que elas não têm uma condição mínima, elas não têm o que é básico para sobreviver, né? Vamos pensar no salário mínimo hoje, que tá em 1.100 e alguma 1.115, coisa. acho. Não sei falar exatamente o valor. Acho que é 1.000, nem sei, 1.050, alguma coisa assim. É muito pouco. Agora falando por si, né? Eu acho, porque, gente, tá caro as coisas. Tá muito caro, né? Tá caro. Eu acho que com R$1.000, nem pra comer tá dando agora. Nem pra comer. Não, antes já não dava direito, agora não dá pra comer o básico. O básico. O arroz tá caro.
a necessidade básica, a alimentação básica, arroz, feijão, aumentou muito. Né? E a gente que é brasileira, a gente é composto de arroz e feijão, a gente foi criado, É verdade. né? E isso é muito ruim, porque é isso, se eu não te dou o mínimo que você precisa pra sobreviver, eu não tô fazendo meu papel como um Estado também, né? E fora que tem gente que ainda é mãe, pai, então tem aquela perturbação de conseguir ter que levar comida pra casa, ter que pagar a conta, ter que cuidar do filho. Tem a situação que também, normalmente essas pessoas não têm empregada, então ela tem que limpar a casa, tem que lavar, tem que passar. Então, eu entendi que a sociedade, o que a sociedade traz reflete diretamente a saúde mental, né? Diretamente. Os diversos problemas que estão ligados à sociedade estão ligados à nossa saúde mental. É indiscutível. E é por isso que a gente tem que estar sempre refletindo, questionando e buscando fórmulas de melhorar esses contextos sociais. Porque não tem como pensar numa sociedade que funcione bem, com a saúde mental estabelecida, vivendo numa sociedade tão desigual como a gente vive. Isso que a gente fala de São Paulo, né? Tem os outros estados que eu acho que... Outras realidades. Sofreram muito mais, gente. Não tem como, São Paulo é muito maior, então se a gente sofreu, eu fico imaginando Piauí, Mato Grosso. A gente fala dentro da nossa bolha de privilégio. Que a gente é privilegiado, como São Paulo ainda. A gente não tem como, né? Infelizmente. E aí, o que mais que tem de sintoma, né? Alteração na fome. Então, a fome, ela pode aumentar muito ou ela pode diminuir muito. E se ele fuma? Aí a gente vai entrar num dos benefícios, né? Que a gente pode chegar nesse ponto daqui a pouco, nos benefícios do cannabis mesmo, né? Pro processo, dentro disso. Dentro desse contexto da ansiedade e da depressão também. Então, tanto a fome, ela pode diminuir e aumentar, quanto o sono também. Pode diminuir muito ou pode aumentar consideravelmente. A falta de higiene também é uma coisa que é muito significativa para entender quando existe ali sintomas depressivos. Você vê seu amiguinho que tá cheirando mal, já se atenta que ele pode não tá na melhor, né? Porque ele tá cheirando mal, que você não vai ser indelicado de falar. Você fala, tá passando por algum motivo? Você também não precisa falar, você tá mal fedido, vai tomar um banho. Você chega e fala, tá passando por alguma coisa? Acho que seria o melhor, né? Porque não tem como você não ver a pessoa com mau cheiro, não existe, né? É impossível você não sentir o mau cheiro em uma outra pessoa. Então, você consegue ajudar, então, quer dizer, através disso. Dá pra ajudar, mas tem os dois lados, né? Tem o lado do mau cheiro pela saúde mental e tem o mau cheiro pela questão social, pela questão cultural. A higiene, ela é uma questão muito cultural, né? Que nem todo mundo tem o hábito. Infelizmente, ou felizmente, pensando em diversas circunstâncias específicas, mas pessoas que não têm condições mesmo. Então, a preocupação... Higiene básica, né? Não é com a higiene básica. E assim, por uma falta de cultura, não é por uma falta de preocupação com isso, enfim, uma falta de amor pela família, pelos filhos, pelas crianças. Às vezes é só uma falta de escolha. percepção. É uma falta de entender a necessidade daquilo também, sabe? Falando em higiene básica, vou puxar um tema aqui, uma situação da higiene básica. A não aprovação da PEC de absorventes, pra mim, foi o cúmulo do cúmulo, porque, falando bem mais aberto, eu como mais uma pessoa que conheço muita gente de quebrada, que estudei em escola de quebrada, também já estudei em colégio particular, já vi as duas partes. Gente, tinha muita menina na quebrada que realmente não tinha absorvente. E pra mim foi o cúmulo falar que não tinha dinheiro, sendo que a gente vê aí que tá gastando dinheiro pra caramba com desnecessidades, sendo que o que você falou, tem pessoas que não têm a higiene básica. Então imagina você não ter a higiene básica e também não conseguir menstruar em paz porque você não tem absorvente, você vai manchar roupa, você já nem tem roupa, não tem sabão pra lavar a roupa. Nossa, deve ser. Tem chegado muito essa ideia do coletor menstrual, né? Que é uma ideia linda, que eu entendo muito a ideia dela, é uma ideia muito bonita e enfim, a gente foi desenvolvendo ela porque ela é uma ideia mais sustentável. Ela diminui o lixo do plástico, né? Muito. Mas não dá pra gente falar disso ainda com todas as mulheres, né? A gente dá pra falar disso com as mulheres que estão na nossa bolha. As que não estão, elas não conseguem de fato, às vezes,
comprar os absorventes que são necessários para durar durante a menstruação. É um dinheiro que é investido. É caro. É caro. É caro. É caro, não é algo Absorvente que é caro. ter acesso, assim. Camisinha acho que... Primeiro a camisa tem no posto. Mas se não quiser a camisinha, tem de R$6, cara. Eu não vejo um absorvente pra um ciclo de menstruação fechado com R$6. Eu não vejo. Não vê? Não existe essa possibilidade. Nem aqueles de 8, que seria 1 por dia. Não é R$6, gente. Já é R$1 por dia. É 8 pra mais. Pra mais. E aí, pensando no seu fluxo ainda, que tem fluxo mais intenso. Eu já sou absteída porque eu tenho problema. Então, eu sou aquela pessoa que quase fralda geriátrica. Aqui o negócio é... Então, eu pensando por mim, imagina, deve ter outras mulheres no mundo, milhares, que também tem fluxo intenso. Então, não é 8 absorvente, é de 32, de 18 pra 32. Então, gente... Mas eu acho que não tem como a gente pensar em avanços com esse governo. A gente só pode pensar em diminuir ao máximo os retrocessos que já aconteceram e que continuam acontecendo. Diminuir as lesões também, né, da sociedade. Acho que... Nesse governo agora, nenhum caminho que eles tomaram vai ser um caminho que vai favorecer a gente, infelizmente. A classe baixa, a classe média... Não lembro a classe média, só eu acho que favorecida. Acho que foi só a classe alta, banqueiro, empresário, que... Não tem como falar, a empresária tá ganhando muito porque usaram o tema de isolamento vertical para aumentar a alimentação agora, falando que é por conta do isolamento que não existiu isolamento normal, foi vertical. Então, a empresa tava funcionando, amigo, você tá aumentando porque você é safado. Tava funcionando, diminuíram as condições de trabalho e eles diminuíram muitos gastos também, né? E nunca pensando... E o home office, que o pessoal não sei se tá pagando nem VT direito. Então... acho que banqueiro, empresário agora, nossa, amor. Whatever. Muito, com certeza. E é isso, eu acho que o nosso caminho tem que ser sempre se organizar de formas diferentes. Então aqui em Mogi a gente aprovou e vai passar a ser distribuído nos CRAS e, se eu não me engano, nas UBSs. A gente, infelizmente, não conseguiu essa lei nacional, que seria o melhor caminho, né? Porque se vem do nacional, ele vem com muito mais verba. Absorvente? O projeto da liberação dos absorventes. Se eu só consigo aprovar ela em Mogi das Cruzes, a verba vem do próprio município. Sim. A verba é menor, né? Mesmo Mogi das Cruzes sendo um município muito grande, enfim. Mas aí tem aquela questão. A gente pode pagar os absorventes, obviamente. Mas tem aquela questão. Se vira nacional, e o desvio? Passa na mão de um, passa pelo estado... Até chegar a distribuição das cidades novamente, volto a falar, e o pessoal de Piauí, até quando chegar lá no Ceará. Mas aí até a gente conseguir alcançar todas as cidades, se for pensar em algo municipal, porque isso aqui entrou como projeto aqui em Mogi, entrou como projeto por uma vereadora incrível, parceira nossa da cidade, a Inês Paz, e mais outras 2 mulheres. Mulheres? Mulheres. E elas criaram um projeto em conjunto com um outro projeto daqui da região também, que se chama Costurando Fluxos, que é um projeto que fala sobre a pobreza menstrual. Levaram para a Câmara, votaram nesse projeto e aprovaram o projeto. Então, entendeu? Toda uma movimentação que a gente não tem em todas as cidades. Então, se vem de forma nacional, chega para todo mundo, né? Chega para todas as cidades mesmo, sem falar com uma vereadora aqui que vai aprovar já tá aprovado lá. Então é bom ficar fechado e não de pouquinho em pouquinho, né? É bom vir de lá. Bom, vamos lá. Falando sobre novamente a nossa querida, né? Acho que o tema que eu vou mais abordar é a Covid. Não tem como falar. A pandemia, ela mudou muito. É o básico, né? Tem pessoa pobre que não tem computador, não teve notebook. E aí eu fico pensando, essa pessoa pra ter o básico da escola, usa o celular, mas o celular da mãe, porque o dele ele já quebrou jogando Free Fire. Então, tem toda essa questão, porque o pai tá lá trabalhando, ou não, porque às vezes teve corte, e aí ele tem que comprar um celular pro filho dele, ou ele tem que arrumar o celular do filho dele, ou o dele que o filho dele quebrou, pra se desdobrar. Então a gente tem todas essas questões econômicas alimentares, a questão da saúde mental, que também é uma questão que tem aumentado. Que afetou muito mais as mulheres, inclusive. E aí você vai ter que gastar dinheiro com detalhes do dia a dia. Não é necessário, é obrigatório, que todos dizem, né? Que hoje em dia ter um celular
ter um crédito no celular necessidade. é uma necessidade. Não, gente, não, a gente não pode falar que é uma necessidade se a gente não distribui. Então, eu imagino pra você que também tem pego bastante adultos vindo nessa mesma tese da economia e desafazeres também, porque teve muita gente que foi demitida e reduzida. A sobrecarga das mulheres, ela aumentou em níveis absurdos. O peso de ser mãe, né? O peso de ser mãe, o peso de ser mulher, a violência, tudo. Então ela aumentou consideravelmente. A quantidade de mulheres também que desenvolveram que nunca tinham tido sintomas, ou que tiveram uma vez na adolescência e não tiveram mais. Você tem pego bastante homens também? Olha, é muito difícil o homem acessar. E eu sou uma das pessoas na clínica onde eu atendo que mais atende homens. Eu tenho 5 homens. Nossa! Pouquíssimos. Por quê? Porque eles não acessam. Aí é uma questão muito cultural. Nossa sociedade é uma sociedade machista. Então a gente aprende a falar desde muito nova, mas os homens não podem falar sobre o que a gente sente. E eles se sentem As mulheres perfeitos. só podem falar sobre o que sentem, né? Então é um pouco o acesso cultural. Pela pressão da sociedade é mais fácil pelas mulheres. Mas em questão de acesso financeiro à terapia, é muito difícil, né? Imagina um homem que é o homem da casa, que nem eles falam, abrindo aspas, eu sou o homem da casa, eu pago as contas. Se ele procurar uma terapia, ele paga, já que ele é o homem da casa. O homem da casa. Acho que tá na hora aí das molecadas, galerinhos, parça, pra todos, procure a terapia. Acho que não só mulher, não é coisa de mulherzinha, não é coisa de... Gente, bicha, já morreu essa palavra há quanto tempo, cara? Com a questão dos homens aí também, já pegando eles como o gancho. Homem já é quadrado pra procurar terapia. Como que seria um homem, ou agora, né, falando as mulheres, principalmente pessoal mais adulto, usando a cannabis, né? Que a cannabis agora, ela é aquela boa que ajuda as pessoas com problemas que tem problemas, né? Não mentais, mas problemas sentimentais, mentais, que um leva o outro. O que a cannabis ajuda aí? O que ela ajuda? Infelizmente, por uma questão social, cultural, né? Uma questão de muito preconceito e, enfim, diversas outras questões, a gente demorou muito para iniciar todas as pesquisas que a gente poderia ter iniciado já há muito tempo pra saber em tudo que ela pode ajudar. E ela é velha, hein? Ela é velha. Olha, lá no Oriente Médio tem foto de samurai segurando a folhinha de cannabis. Tudo, né? É bem velha. Muito antiga, mas é isso, por muito preconceito, então a gente ainda não sabe sobre tudo que ela pode fazer pra gente, né? E como que ela pode ajudar. Agora tá tendo os isolamentos, né? Que tem ajudado bastante na questão de buscar a parte terapêutica e não guerra contra as drogas ao vivo. Esse massacre, né? Primeiro que o que vem pro Brasil, gente, o que aparece na televisão não é o que você vai ver na vida, o que vai te receitar pra sua terapia. Aquilo é a pior das piores qualidades. Como e qualquer outro benefício que o Brasil tenta se sobressair, ele pega o pior pra ganhar o maior. Exatamente. A gente tem que pensar como, pelo fato de não ser algo, o consumo não ser legalizado, não tem uma fiscalização na produção. A produção não é feita seguindo os parâmetros da Anvisa. Não tem isso, né? Seria bom. Seria perfeito, seria o melhor cenário, né? Mas não é o que a gente tem hoje. Então, sim, o que as pessoas têm acesso hoje, nos lugares onde elas conseguem acessar o cannabis, né? Ele não é de fato o melhor que a gente pode encontrar no mercado. É o prensado. E aí, como que pode ajudar uma pessoa adulta, né? E é isso, a gente precisa frisar os adultos. O uso, ele é direcionado a pessoas adultas, adolescentes. Não é nenhuma pesquisa traz nenhum tipo de benefício para esse uso recreativo dos adolescentes. Só se for Parkinson, uma situação mais... Só se for uma questão específica. Na clínica mesmo onde eu atendo também tem várias crianças que fazem uso do óleo. Do full spectrum, né? Isso, pra esquizofrenia. Esquizofrenia não. Você consegue cortar, né? Você tem mesmo que cortar. Eu corto, eu vou estar ouvindo ele inteiro depois. Tá bom.
Então tem várias crianças que usam para epilepsia, elas usam para vários transtornos, né? E isso é muito bom, porque está chegando cada vez mais. Fora esse uso, qualquer outro tipo de uso que não seja ainda recomendado medicinalmente, para adolescentes não é o melhor caminho, né? Ao menos que seja uma terapia já, né? Que seja uma terapia adjuvante com que a criança sente. Porque autismo, por exemplo, as crianças não têm outro tratamento agora a não ser a cannabis. E autismo é 100% infantil. A criança, você já sabe que a criança ela é autista desde muito pequena. Desde muito pequena, são comportamentos assim. Tem casos específicos assim, que a gente demora um pouco para notar, mas a sua maior parcela são fáceis de quem tem a técnica, né? Conseguirem identificar, fazendo a avaliação que a gente precisa fazer. Né? Então isso é algo que, de fato, tem várias e várias pesquisas falando sobre o quanto para as pessoas autistas tem trago vários benefícios. E para além, para as mães dos autistas também, né? Fica mais calmo, né? A criança, o autista, eu tive uma presença de uma autista na minha vida, e eles vivem literalmente um mundo 100% paralelo. É um mundo paralelo. Ele não tá ali com você. Ele tá de corpo conversando, mas ele não tá vivendo e vendo o que você tá vivendo e vendo. De uma outra forma, né? Por isso, quando a gente atende e, enfim, trata as pessoas, você precisa levar sempre de uma forma que eles vão entender, né? Não adianta falar da mesma forma que eu tô falando com você. Eu lembro de um paciente, eu tenho um paciente que é um paciente jovem adulto, que tem autismo num grau leve, né? Eu lembro dele falando assim, nossa, quando os meus pais falam, eu não entendo. Quando você fala, eu consigo entender. E aí eu expliquei pra ele, né, isso. A intenção dos pais dele, com certeza, são as melhores possíveis. E são porque eu conheço eles, enfim, entendo a forma como eles vão agindo no tratamento. Você faz terapia também com os pais? Não faço, mas assim, converso com eles esporadicamente. Quando ele quer, com a presença dele, sem a presença dele. Sempre do paciente. Da criança, essa criança. Ele é adolescente já, jovem adulto, assim. E é isso, a gente percebe que eles precisam de uma tratativa diferente, né? Que a gente fale com eles de uma forma diferente, que eles de fato vão entender, que só com a técnica mesmo, né? Que a gente desenvolve. E agora vem, na sua clínica, fiquei curiosa, tem idoso com Alzheimer? Não tem idoso com Alzheimer. Pena. Com Alzheimer, eu fico pensando como que a pessoa com Alzheimer, que já é um idoso, já é uma pessoa, querendo ou não, foi criada numa geração totalmente diferente da nossa. Aquela que viu a ditadura, 1950, 1850, me corrijo, 1850 também, antes, a grande, abaixo, guerra contra as drogas, o preconceito, na verdade, a iniciação, né? Maconha do índio. Primeiro que índio não é palavra, é indígena. E maconha não é a palavra, é cannabis. Então, imagina o idoso que viveu nessa época, agora, com 70 anos ou mais, sendo receitado e tendo que fazer esse tratamento com cannabis e passar em psicólogo, e o psicólogo dando aula pra ele de cannabis. Eles devem, além deles se sentirem desconfortáveis, renegar, deve ser muito mais difícil. Pra muitos deve ser difícil mesmo. Pra muitos também, dependendo do grau, ainda mais homem. Imagina um velho. Isso é feito de diversas formas, assim, às vezes eles não têm mais consciência também, né? E aí, enfim, os familiares e os médicos vão administrando isso de alguma forma. Ele não possui, ele sabe, as pessoas informam, mas não que ele entenda de fato. Então tem casos assim também, que talvez ele não entenda. E depois ele passa a melhorar, entender, né, com o uso da cannabis em si. E aí, pensando... E aí depois ela pensa na melhoria, né, que ela vai tomando, ela vai sentindo sintomas, a redução de sintomas e diminuição de medicamentos, né? Assim como na ansiedade e na depressão, que a gente cada vez mais é isso, né? Muito pouco, estudos muito recentes, o que é muito bom, mas o que não dá pra deixar de reforçar o quanto esses estudos poderiam estar acontecendo há muitos anos atrás, né? E a gente já poderia estar avançando, muito mais avançado. Mas a gente tá muito avançado, né?
O Brasil, na verdade, o Brasil se avançou muito rápido, né? É tudo muito velho, mas se você for olhar nos outros países que hoje em dia, principalmente Estados Unidos, que já é totalmente legalizado, eles fizeram isso durante muito tempo até agora. O Brasil já tá, pelo menos, galgando pra trazer pra medicina, né? E pras indústrias farmacêuticas. E pras indústrias farmacêuticas, com certeza. Com certeza. Não tem como falar, gente. Hoje em dia, o medicamento à base de CBD é extremamente caro. Então, eu fico imaginando se não tiver... Se ficar nesse impasse de vamos regularizar apenas para fins farmacêuticos, quanto vai continuar caro e quanto as pessoas da classe baixa, extrema pobreza, ainda não vai ter acesso. Então, é fácil falar da se legalizar e da legalização, mas é difícil a gente esquecer do parâmetro que tem gente pobre, habeas corpus precisa de um advogado e precisa de dinheiro. Então, o Brasil, ele tá mudando a medicina, mas ele também precisa esquecer um pouco da indústria farmacêutica e focar no SUS, principalmente, que é a educação bem escassa, básica, né? No SUS, querendo ou não. É muito difícil você ver gente que conseguiu acesso pelo SUS. É um caso esporádico ou outro. E muitas pessoas fazem uso. Mas essas pessoas não são as pessoas que têm essa dificuldade financeira, né? Que é a maior parte da população. E é com ela que a gente tá sempre preocupado, né? Tem que ser o maior foco do nosso trabalho o tempo todo. A pessoa que mais teria o distúrbio, a pessoa que teria mais o distúrbio é a pessoa que tem menos acesso. E aí, por exemplo, pensando já na depressão e na ansiedade, no aumento de casos consideravelmente, e aí pela população que é a população mais vulnerável, o quanto que talvez, se a gente não tivesse já isso de uma forma bem evoluída, a questão das pesquisas em torno da cannabis, o quanto que talvez não poderia estar ajudando, né? Existem várias pesquisas que vão mostrando os sintomas que foram melhorando após o uso de substâncias da cannabis. Então, tanto o canabidiol, que é uma das substâncias, quanto o THC, que as pessoas geralmente falam, não, THC não. Não quero ficar doidão, é que THC dá o barato, o doidão. O doidão que a gente não entende muito bem, né? Mas o doidão que na cabeça aí desse senso comum é um doidão muito além do que é a realidade, de fato. Não, se você vê na época da ditadura, os filmes depois da ditadura, que foi onde eles tiraram a cannabis das farmácias e, enfim, até mesmo dos lugares que eles vendiam, nossa, é muito nítido o que eles fazem pra mostrar que a cannabis era, meu Deus, você vai fumar, você vai, sei lá, você vai voar, você vai pular de um prédio. Gente, mas você fuma, você não tem vontade de sair da cama de tão preguiçoso que você fica. É isso, né? Essa visão social muito diferente. Agora é mais recente, vamos falar uma coisa bem mais recente. O caso Von Richthofen, né? Que foi virado pro uso de cannabis. Gente, uma pessoa que fuma cannabis, ela não tem força nem pra pensar em planejar um assassinato. Imagina dos pais. Então, é totalmente isso. Teve uma cena, tiveram várias cenas, né, responsabilizando ali a cannabis, total. Bem efetiva. O começo dela pra entrar nesse mundo, né, foi, como diria a famosa frase, clichê da porta de entrada pro mundo que virou a vida dela pro avesso, né? E pior que a porta de entrada, vi um vídeo bem recente, inclusive, acho que ele viralizou. Porta de entrada nunca vai maconha, porque você vê seu pai fumando e sua mãe bebendo. E aí, eu falo por mim, eu quando era menor de idade, bem menor, eu era uma criança, minha mãe fala, não, deixa dar um biquinho pra matar a vontade. Com certeza tem 1 milhão de mães que foi igual a minha aqui, deixa dar um biquinho. Quem nunca ouviu isso? Mesmo que não seja da sua mãe, que seja de do tio, louco. E vamos pensar numa porcentagem disso. Muito grande. A porta de entrada nunca foi a cannabis, sempre foi o biquinho pra matar a vontade. Um biquinho pra matar a vontade. E aí é isso. Essa visão que as pessoas têm, elas fazem com que a gente vá diminuindo, né, esses acessos.
as milhares de transformações que a gente pode ter. Então, eu encontrei pesquisa com 96% de eficácia no tratamento com as pessoas que foram usadas, né, para testes, né, do medicamento, enfim, da forma como ele ia agir em cada um. 96% é uma porcentagem muito grande, né? Uma porcentagem... Imagina pra pessoa que tá recebendo, o quanto ela fica feliz em saber que ela vai ter X, N, Y sintomas a menos, cara. Nossa. Aquela pessoa que, principalmente aquela pessoa que já tem uma doença, aí tem um enjoo, aí tem outro, e vai aumentando, e o cara vai dá um remédio, aí dá, principalmente, dá o famoso opioide, dá antidepressivo, dá remédio pra enjoo. O remédio, muitos dos remédios, né, que são usados para o tratamento da ansiedade e da depressão, eles são medicamentos que trazem uma série de sintomas pra gente, uma série de reações, desses que você falou, né, náusea, uma sensação ruim, parece que vai vomita mesmo várias e várias vezes, e é muito ruim no começo. Depois que ele vai diminuindo esse efeito, e que vai tendo uma visão diferente, né? Na pessoa viciante. E na cannabis, a gente não encontra isso dessa forma, né? Não vou dizer que não tem efeitos colaterais assim como qualquer outra tem, mas são outros tipos de efeitos colaterais e bem menores. Também tem a questão da dosagem, né? Eu não tenho ansiedade, depressão, vou ali, vou fumar um baseado e vou melhorar. Não. Você tem a dosagem que você tem que tomar, principalmente se for CBD. Free Spectrum tem uma dosagem certinha, tem que manter o ritmo do que o seu psiquiatra te indicou. Então, não tem como. THC e CBD, eles tendem a ser usados para o bem em poucas quantidades, até adequar o paciente. É isso mesmo, né? É isso, tudo. Nada em excesso vai fazer bem. A gente sempre tem que pensar nisso, né? Nada em excesso vai fazer bem. E tem algumas coisas que podem fazer muito bem, se forem bem mediadas dentro disso, né? Continuando, né, sobre o uso da cannabis para tratamento, tem a questão que a gente tá falando muito de diminuição de medicamento e também diminuição de sintomas, né? Que é redução de medicamentos, qualidade de vida e redução de sintomas. Que sintomas que a gente poderia estar falando em questão agora voltada também na pandemia? Ansiedade, depressão, fobia social, essa galerinha aí. Tem uma lista de sintomas que diminuem, que são sintomas variados. Eu separei alguns para trazer, porque foram os que eu mais encontrei nas pesquisas, então os mais recorrentes. E aí, como são os mais recorrentes aí nas diversas pesquisas, acho que são sintomas importantes e que achei que pudessem dar um destaque, né? Eu fiquei pensando, a alteração do sono é um dos sintomas que tem uma melhora significativa, então as pessoas voltam a conseguir dormir por vezes de uma forma muito mais saudável. E a alteração do sono é uma das coisas mais difíceis, porque se você não consegue dormir, ter uma noite boa de sono, né, você não consegue desenvolver o seu dia. E você ainda falou que ainda desencadeia outras doenças, né? Então, sono regular. Você pode ter, exatamente, desencadeia doenças físicas, né, de outras ordens e doenças de transtornos mentais mesmo. As comorbidades, quando a gente tem um transtorno mental, já é algo difícil de lidar. Imagina quando a gente tem mais de um transtorno mental, né? Muitas vezes a ansiedade está atrelada com a depressão. Com a depressão, todo mundo fala. Muitas vezes. Isso é muito ruim, né? Então, quanto a gente puder de pensar em diminuir mesmo esses sintomas, por que não? Então, pensando na questão da respiração, da ansiedade, na palpitação, ela também traz vários e vários benefícios nessa diminuição. Então, você tem uma estabilização dessa alteração da respiração que você tinha com frequência, de ficar ofegante, então isso também diminui, o que é muito importante, porque traz uma sensação de falta de ar e uma sensação de morte, né, para as pessoas que têm a crise de ansiedade. Não consegue, né, não consegue reagir sobre, né? Muitas pessoas falam assim, olha, na hora, eu sei que eu não vou morrer, que vai passar, mas tudo que eu consigo pensar na hora é que aquela falta de ar vai me pegar até que eu não consiga mais respirar. É uma sensação muito ruim. E aí é mais um sintoma que a gente pode diminuir. Que é um sintoma
querendo ou não, colocar um bem pesado, né? Bem pesado, bem pesado. A ansiedade é um sintoma bem pesado, que dificulta a gente retomar na crise, né? Porque as crises, elas têm vários sintomas, vários das crises de ansiedade, né? Porque a ansiedade, ela é um tópico que dentro da ansiedade existem vários outros transtornos ligados à ansiedade, né? Então tem a fobia social, tem ansiedade generalizada, tem o estresse, uma ansiedade pós um episódio de estresse, né? Um pós-traumático. Nessas situações de estresse também ele traz um resultado bem rápido na diminuição desses sintomas, porque geralmente essa ansiedade gerada após uma situação de estresse. Um gatilho, né? Um gatilho muito forte. Para quem tem a oscilação de humor muito presente ali no dia a dia. A bipolaridade, né? Assim, não de fato a bipolaridade em si como transtorno, porque a oscilação de humor assim no dia a dia não é a bipolaridade ela é mais intensa, né? Mas dentro de instantes mesmo, sabe? Alguma coisa que tava te dando prazer do nada para de te dar o prazer que tava dando, e aí você já não quer fazer mais nada. Uma oscilação de humor nesse sentido. Coisas pequenas que mudam ali o seu dia, né? Porque pra você, naquele momento, elas não são pequenas. A grandeza, a proporção que ela toma em grandeza, né? A proporção por conta da intensidade que você tá sentindo aquilo. Então, esse é um sintoma que a cannabis também ajuda a diminuir. Além disso, tem a melhora na interação social. E aí entra nessa questão da pandemia, do quanto a gente viveu esse isolamento social. E no pós? Como que vai ser no pós? Como é que a gente essa vai galerinha retomar? aí, que você teve aumento, então imagina você e sei lá, imagina que tem pelo menos pelo mundo umas 30 mil clínicas de psicologia, então você e mais no mínimo 30 mil pessoas teve aumento. Como que vai ser no pós essa galera, esse pessoal? Muitas pessoas relatando vários sentimentos diferentes. O luto foi um sentimento muito frequente também, muito presente. Então, esse receio de falar com as pessoas, então pessoas inseguras muitas vezes também. Não, mas agora com o distanciamento social, o pessoal que já é depressivo e tem fobia social não quer chegar perto de ninguém em nada agora. A cannabis, ela pode ajudar nessa interação social e na forma como a gente vai desenvolvendo a conversa até mesmo, né? Então, esses estudos mostraram que até nisso ela tem eficácia. Então, imagina, se você tá mais tranquilo ali e diminui a dificuldade que você tem da interação com os outros, essa fobia social, você tem muitos ganhos na sua vida, né? Eu costumo dizer que quando a gente cria redes, fortalece laços, a gente consegue ir lidando melhor com as nossas questões de saúde mental, com o nosso sofrimento. Porque quanto mais laço a gente tem, quanto mais rede a gente mais tem... Mais amigos. E quando eu falo de rede, eu falo de amigos, familiares, da rede de ensino que a gente tá, seja ela qual for, do trabalho, né, dos vizinhos, quem vai à igreja pra igreja, né, quem vai a bares e afins. Toda rede de apoio que pode contemplar. Então, quando você tem uma dificuldade na sua interação social, a sua rede de apoio ela tá muito fragilizada às vezes, né? Então você precisa fortalecer elas para que você vá melhorando também. Elas te dão apoio, te dão força muitas vezes. Que fita, né? Se você ficar sozinho, imagina a pessoa que tem depressão e também fobia social. A pessoa já vive sozinha. E aí pra sair disso, se não fizer, né, uma pessoa que faz o uso da cannabis medicinal, ela vai ficar nesse buraco, querendo ou não. Um buraco não, um poço. Acho que a pessoa vive num poço. É que nem um balde quando você joga no poço. O balde fica sozinho no meio do nada, escuro, e vivendo e remoendo o que ele tem pra viver lá. Exatamente. E por isso que a gente tá sempre pensando no quanto a gente puder evoluir em na pesquisa inserção. E na inserção, de entender o que a gente já entendeu que funciona e aí inserir de fato e procurar ver o que mais funciona, porque eu tenho certeza que é infinitamente recursos assim muito bons pra gente mesmo. Eu imagino que no futuro é o que eu falei.
Tem uma coisa que ninguém ainda tá estudando, mas biodiesel. Biodiesel à base de cannabis é muito maior, ninguém pensa nisso. Então, eu acho que o homem, não falando o gênero, mas o homem, o ser humano, ele pensa pelo mais fácil e esquece que testando outras coisas ele vai encontrar o mais efetivo. Então, é aquilo, a cannabis é uma questão mais... não, agora não só no Brasil, porque também a ditadura não foi só na questão do racismo, né? A escravatura, tudo isso não foi só no Brasil, foi no mundo inteiro. Então, essa galera aí teve que renegar para não deixar ninguém estudar anos e anos e anos. E sendo que agora a gente tem que focar total, porque pode ajudar não só na saúde, pode ajudar na melhoria do planeta também. Agora correr contra o tempo, quase. Sei lá, pode ser que eu veja o meu neto vivendo bem. Ou pode ser que eu tenha morrido também, mas eu sei que pode ser que eu tenha visto uma mudança, porque agora também tem a questão da mudança climática. Além dos problemas que a gente tem conosco, a gente tem um problema social novamente, mais um problema social, mais um. Você falou do biodiesel, eu lembrei do plástico também. Eu já vi várias coisas assim, nada muito aprofundado, vou ser bem sincera, mas várias coisas em relação ao plástico. E o plástico é um plástico biodegradável, obviamente, muito diferente desse que a gente tem produzido de uma forma muito absurda, que também acarreta nesses males que a gente tem, enquanto o nosso planeta, né, vem cada vez morrendo mais. Eu fico pensando, o que fizeram com o lixo dos dinossauros? Então, quanto de lixo a gente já tem? Quanto de lixo o planeta Terra tem? Se a gente não dá um jeito de resolver o lixo do planeta, o acúmulo de lixo, a gente vai morrer. Vai morrer. E é isso, os humanos, eles produzem um lixo que de fato é um lixo tóxico cada vez mais, né? E querendo ou não, os dinossauros não tinham essa capacidade, por isso que a gente tá aqui até hoje. Porque desde que os seres humanos, as capacidades deles, uma capacidade muito recente. Esse boom e esse aumento que a gente teve no quanto o nosso meio ambiente está prejudicado foi um boom muito recente em quantidade de anos. Porque para mim 30 anos é muito pouco. E se a gente vê o tanto que mudou o nosso planeta em 30 anos, nesses níveis, do quanto o planeta não tá mais saudável... Fora a variação climática que todo mundo reparou agora em 2021, sendo que, meu Deus, já faz uns 3 anos que eu reparo que a primavera não é primavera e o verão não é mais verão. Não é verão. E a gente tá vivendo praticamente, eu consigo falar que o Brasil está vivendo atualmente uma climatização americana total. Se você vê o sistema americano de clima dele, que é diferente, inverno, é o que a gente tá vivendo. Não tem como falar que a gente tá vivendo igual. É essa a questão, nossas mudanças climáticas eram muito menores, o impacto. E aí vem, né, indústria farmacêutica, indústria geral, aumentou demais. Industrialização no Brasil, aumento de gado. Então, ninguém pensa em fazer algo ecológico, né, gente? É que nem eu falei, o biodiesel. Ó. Além da saúde, ainda o cannabis vai ajudar no biodiesel. Então, tipo, se tá todo mundo querendo aceitar e estudar, resolver agora pra saúde e saúde mental... Nossa, vai demorar daqui 40 anos pra lembrar que pode ser usado no biodiesel. Então, bom, acho que você deu aquela palavra, aquela palhinha pra gente sobre conscientização sobre cannabis, saúde. E o que você falaria aí pro pessoal que vai ouvir e para as pessoas que vão ouvir isso depois da pandemia e vai entender que o impacto tá grande? Pesquisem. Eu acho que esse é o único caminho que a gente tem. Quanto mais informações... Então, aqui, o Pod vai trazer várias e várias informações. Você vai pegar essas informações e vai transformar elas em várias e várias outras. Quanto mais informação a gente tiver e a gente levar para o outro, mais a gente vai conseguir disseminar essa informação. Vamos falar que nem todo mundo. Vamos fazer com que... a pesquisa seja a porta de entrada para outras coisas. Isso. A pesquisa é a porta de entrada para a gente melhorar a nossa sociedade. Ela é o único caminho. Educação, informação. Não vejo outra forma da gente melhorar a sociedade que a gente está. Então, o que eu diria é isso. Pesquisa, informação. Peguem essas informações e ajudem as pessoas a quebrar o tabu. Existe muito tabu, né? Muitas pessoas que olham... Para mim, eu tenho...
eu estou num lugar de privilégio quando eu penso em todas essas questões que me envolvem. O único privilégio que eu não tenho é de ser mulher, né? Não temos muito privilégios enquanto sociedade. Mas o resto, é muito difícil alguém falar. Quando a gente fala sobre o assunto cannabis, as pessoas indagam, nossa, mas você não tem cara de quem fuma. E aí eu falo, como que é a cara de quem fuma? A pessoa já se perde, né? É muito difícil responder. Então é importante a gente quebrar o tabu, né, do que é essa pessoa que faz esse uso e que pesquise, que entende também. E do que foi criada a imagem do dito maconheiro, né, entre aspas, aí, do que é isso. Então, quanto mais a gente desconstruir essa ideia do que é o maconheiro, com informação, com pesquisa, mais a gente vai... Tá errado que já era maconheiro. Aí, depois de anos, virou maconheirá. Cadê maconheiros? Ninguém pensando maconheiros, cara. Tá errado aí. Entendeu? Cannabis é com E no final pra todes. Todes. É isso. É isso. É sobre isso. É sobre isso. Mas eu queria agradecer. Foi muito maravilhoso. Foi incrível a experiência de estar com você, a informação que você trouxe. Acho que todo mundo vai conseguir, todos os parceiros, parceiras, manos e manas vai conseguir entender o que a gente quer trazer. E vamos replicar, vamos levar pra frente. E daqui a um tempo, vamos falar, caramba, a Heloísa tava certa no que ela falou lá. Tomara que sim, né? Tomara que a gente consiga levar essa ideia para as pessoas. Elas vão desconstruindo esse preconceito que é um preconceito inexplicável em relação ao cannabis. Mas queria agradecer muito, foi muito gostoso ficar conversando assim com você. Dava pra gente ficar aqui mais tempo ainda. Foi bem tranquilo. E é isso. Tamo junto. E é nóis, né? Vamos falar a verdade, é nóis.